Gente, muitas vezes somos decepcionados pelas más escolhas que fazemos porque somos maus, né? Nós confiamos em nós mesmos, acabamos caindo. Se você não quer passar vergonha, você não quer sofrer, né, o distanciamento do Senhor, confia nele, entrega sua vida a Ele. Porque quando a gente confia em Deus, nós não passamos vergonhas, nós não somos decepcionados, porque Deus é fiel, Deus é justo e Deus cuida da gente. Porque cada situação que a gente passa, quando estamos nas mãos de Deus, confiando totalmente em suas promessas, sabemos que o que aconteceu, o que virá sobre nós é porque Deus está permitindo para o nosso bem. Confie nisso aí. A palavra de Deus é tão especial que nos instrui a confiar no Senhor, nos ajuda a esclarecer algumas situações que estamos vivendo. Então nós vamos ler hoje em Juízes capítulo 6, versículos de 11 ao 24, e vamos entender um pouquinho sobre estar nas mãos de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abi, Ezitra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és que estás comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante a ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo de carvalho e lhes apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu que seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi um anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezitas. Quantas vezes, pessoal, nós fazemos a mesma coisa que Gideão está aí fazendo diante do anjo do Senhor? Deus está te dizendo: vai e faz, segue. E nós estamos amarrados às nossas fraquezas, às nossas limitações, porque estamos olhando com nossos olhos materiais, olhando para o nosso corpo, a nossa incapacidade, talvez financeira, talvez uma incapacidade no falar, talvez uma incapacidade em alguma coisa, porque o nosso corpo, ele é limitado, claro. Mas o Espírito de Deus que habita em nós é ilimitado, é infinito, ele tem tudo em suas mãos. O Senhor controla todas as coisas, e é Ele que está dizendo para nós hoje: vá e faça,
Você é escolhido por Deus, vá lá e faça. Mas nós estamos limitados, atolados nos nossos medos, nas nossas fraquezas. Não estou falando aqui uma palavra de autoajuda, mas em uma palavra de dependência de Deus, daquele Deus criador, aquele que te criou, que te deu a vida, aquele que formou todas as coisas e tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Eu estou falando para você confiar nele, entregar sua vida a ele, porque Gideão estava limitado, olhando para sua situação financeira, sua família fraca, né? Sua família insignificante na época, olhando só para aquilo ali, mas esqueceu que Deus é Deus. O texto bíblico de Juízes nos reporta uma época em que o povo de Israel vivia grande opressão de seus inimigos quando chegava a hora da colheita. Eles vinham e levavam tudo, deixando o povo cada vez mais fraco e desanimado. A necessidade de um libertador era imensa. O medo era tanto que Gideão estava malhando trigo num tanque de pisar uvas, escondidos dos midianitas. Nessa situação difícil, o anjo do Senhor aparece a Gideão, um rapaz pobre, cheio de medo como tantos outros. Mas o Senhor o conhecia e o chama de homem valente ou poderoso guerreiro. Gideão fica tão surpreso com a visita do anjo quanto o título que este usou para saudá-lo. Deus estava com ele, era isso que o cumprimento significava. Gideão começa a se lamentar e pergunta por que Deus os havia abandonado, deixando-os naquela situação caótica. Mas a resposta do anjo manteve o tom de encorajamento: Deus está com você, Deus está chamando você. Gideão ainda não consegue aceitar isso e tenta provar sua impotência, né? Minha família é a mais insignificante, eu sou o menor na casa de meu pai. Ainda assim o anjo insiste: Deus está com você mesmo assim. Por fim, Gideão se convence do seu chamado e traz ao anjo uma oferta cara para aqueles tempos de crise. Muitas vezes agimos como Gideão. Deus nos mostra um chamado ou uma tarefa específica para nós, mas levantamos objeções ao chamado de Deus, colocando em relevo as nossas incapacidades. No entanto, assim como fez Gideão, Deus repete sua garantia: eu estou com você. A lógica do mundo não se aplica a Deus. Se ele quiser usá-lo, permita. Não é preciso ter dinheiro, ser rico, nem ser de uma família influente para ser instrumento útil nas mãos de Deus. Deus está com você. Essa certeza nos encoraja. Devemos lembrar bem da palavra do Senhor que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, pois poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo era fraqueza para envergonhar os que são fortes. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Esse é Deus, hein, pessoal? A fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Essa palavra é o suficiente para nós entender que Deus não olha para nossa situação financeira, não olha para nossa incapacidade. Ele olha para nós, para o nosso chamado, para o nosso coração. Se ele vê a disposição em você para fazer a sua vontade, ele vai te capacitar para fazer. Não tenha medo. Talvez nesse momento Deus está te colocando em situações em que você deve levar a sua palavra, para que você leve uma palavra de encorajamento. Alguém precisa, deve levar alguma palavra de conforto, deve levar a palavra de salvação para quem está perdido, e você está calado, você está com medo, você está desanimado, você está tímido.
Mas olhe para o grande poder de Deus e veja a grandeza de Deus. Esse Deus está te capacitando, está te enviando, porque todos nós, quando viemos a esse mundo, viemos para cumprir uma missão. Quando Jesus subiu naquela cruz, ele nos deu a oportunidade de sermos valentes do Senhor, de sermos ministros do Senhor aqui nesse mundo. Agora, cabe a nós, cada um de nós, querer ou não. Se você quiser ser um ministro do Senhor, um enviado de Deus, tome posse disso agora, porque Deus te capacita. Não olhe para suas limitações, que seja financeira, dos seus estudos, o que você aprendeu, até onde você conseguiu na instrução de ensino, o que você conseguiu. Deus te capacita. O que lemos agora em 1 Coríntios mostra que Deus escolhe aqueles que são fracos para envergonhar os que são fortes. Não olhe para suas limitações, olhe para a grandeza de Deus. A palavra de Deus também diz em Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, versículos 28 ao 31. Deus está te chamando hoje. Não se esconda atrás das suas fraquezas ou limitações, porque Deus está pronto para te capacitar. Ele não se cansa, ele não dorme, ele é eterno, ele é fiel e justo, e ele tem todo o poder e autoridade para te capacitar a fazer, a cumprir a vontade dele aqui na terra. Se alguma coisa que o inimigo coloca à tua frente para tentar te desanimar, dê um basta nisso e fale bem alto: eu pertenço a Deus. Jesus Cristo me autorizou a fazer o que eu estou para fazer, e faça, porque Deus está com você. Não desanime, não seja tímido, porque a condenação para os tímidos, para os fracos e os covardes é o inferno. A própria palavra de Deus diz isso. Então vamos ser valentes e fiéis e preparados pelo Senhor para cumprir a sua vontade.